Olá, pessoal! Vamos retornar à segunda parte da minha aula. Terapia nutricional nos pacientes com diabetes mellitus. Diabetes mellitus, tá? Deixa eu abrir aqui para nós darmos sequência ao tratamento dietoterápico agora. Vamos falar a respeito da dieta, né? Então, antes da descoberta da insulina, a terapia nutricional era o único tratamento para o indivíduo com diabetes, né? Então, era fundamental a atuação da dieta para esses indivíduos. Então, era utilizado dieta, exercícios, hipoglicemiantes, dieta com menos índice glicêmico, tá? Ou então dieta reduzida em índice de glicose, né? Era assim, era desse jeito. E hoje, na atualidade, eu vou falar para vocês o seguinte, que o objetivo da terapia nutricional para o indivíduo com diabetes mellitus é manter os níveis de glicose sanguíneo o mais próximo possível da normalidade, tá? Que mais? Lembra que eu falei para vocês que diabetes está correlacionado com a anormalidade dos meus macronutrientes? Eu não quero que vocês se esqueçam disso. Por quê? Porque agora um dos objetivos da terapia nutricional no indivíduo com diabetes é manter os níveis de lipídios séricos ótimos, suprir as calorias adequadas para manter o alcançar do peso ideal desse indivíduo, porque do tipo 2 quase sempre é um indivíduo com sobrepeso e obesidade, e o tipo 1, por vezes, ocorre o processo da desnutrição devido ao catabolismo proteico. O que mais? Prevenir e tratar as complicações agudas do diabetes. Qual que é a conduta? Então, a conduta nutricional, ela vai ser direcionada de forma individualizada, isto é, tenho que considerar o que é esse indivíduo. É um diabético tipo 1, né? É o quê? Diabetes meio tipo 1, tipo 2, é um pré-diabetes, é um diabético gestacional, o que é? Então, deve ser definida com base na avaliação e no diagnóstico nutricional desse indivíduo, e depois, somente após esse diagnóstico, é que eu vou pensar nas intervenções, qual que será o meu programa de intervenção nutricional para esse meu indivíduo. Então, eu vou inicialmente considerar qual que é o valor energético total da dieta desse indivíduo. Depois, como que deve ser a distribuição, né? Então, eu tenho que observar a distribuição, quais são as necessidades requeridas, né? Isto é, uma mulher com diabetes gestacional difere de uma pessoa adulta, né? E vou dizer para vocês que existem dois tipos básicos de dieta, que é o método qualitativo e o método quantitativo, ok? Então é importante que vocês saibam isso aí. No método do tipo qualitativo, o paciente ele é aconselhado a não adicionar açúcar a nenhum alimento e evitar os alimentos naturalmente açucarados, e também a limitar a ingestão de alimentos com alto teor de amido. Então, isso aqui era algo que era muito utilizado no passado, né? As pessoas usavam, porque é algo, retira açúcar, retira açúcar. Hoje, na verdade, nós já temos um outro olhar à importância do método quantitativo, usando-se listas de alimentos equivalentes em uma dieta com peso fixo. Então, as listas elas foram criadas pela Associação Americana de Diabetes, visando permitir uma maior variedade de alimentos, uma melhor flexibilidade desse indivíduo, que também, coitado, tem direito de consumir também um pouco de açúcar, tá certo? Então, no passado, não. No método qualitativo era excluso, né? Praticamente todo esse tipo de açúcar, o açúcar simples, principalmente. Então, as pessoas, por vezes, a gente tem que lembrar, né, que está relacionado ao afeto, essa parte do açúcar. Então, isso aqui é uma grande complicação, tá? E hoje, com essas tabelas, né, de equivalentes, alimentos equivalentes, desenvolvidos pela ADA, então, nós temos uma maior abrangência quanto à instrução terapêutica para esse indivíduo. Depois disso aí, eu tenho que ver, tem que ser estabelecido quais são os alimentos que serão fracionados, né? Então, agora eu vou fracionar essa dieta de 5 a 6 vezes ao dia, respeitando os hábitos alimentares,
o tempo de administração, a ação de agentes hipoglicemiantes ou de insulina exógena. E como que é a característica dessa dieta? Então, quanto ao aporte dos meus macronutrientes, eu vou falar o seguinte, que os meus carboidratos, eles podem variar de 45% a 60% de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Diabetes, tá? Sacarose pode entrar, professora? Sim, em torno de 5% a 10%, tá? Frutose, vai ser consumido assim como uma dieta normal, gente. Eu vou colocar a glicose sem excessos. Então, isso eu não vou recomendar excessos, né, de adição da frutose nessa dieta. Mas a frutose, ela também deve entrar, né, como uma dieta tradicional que vocês já estão acostumados, tá? Fibras, agora difere de acordo com o aporte energético. 1.000 calorias, 14 gramas a cada 1.000 calorias. No diabético tipo 2, é importante que eu aumente essa quantidade, 20 gramas para cada 1.000 calorias. Uma vez que esse indivíduo, o diabético tipo 2, é aquele indivíduo que tem uma predisposição a maior quantidade de distribuição de tecido adiposo corporal, tá? Então, a fibra, ela entra favorecendo a saciedade desse indivíduo e a sequestrar sais de colesteróis nessa dieta. Gorduras de 20% a 35% do valor energético total, dando preferência aqui para a gordura do tipo mono e limitando as saturadas, tá? Para 10%. Se o indivíduo apresentar hiperlipidemia, eu devo reduzir para 7%. Proteína, de 15% a 20% do valor energético total da dieta. As vitaminas e minerais, eu vou seguir de acordo com as recomendações das DRIs, que vocês já estão acostumados, que viram comigo no semestre passado, tá? É importante que esse carboidrato, a OMS, ela não recomenda concentração inferior a 130 gramas de carboidrato ao dia para o indivíduo adulto, por ser considerado uma importante fonte de substrato energético de âmbito cerebral, ok? E quanto à contagem de carboidrato, né? Agora eu me refiro a aqueles métodos do tipo quantitativo, eu vou falar para vocês que existem dois modelos que eu estou chamando aqui de tipo. Contagem de carboidrato do tipo 1, contagem de carboidrato do tipo 2, modelo 1 e modelo 2. Então, primeiro, o tipo 1 vai ser oferecido a esse indivíduo uma lista de equivalentes, enquanto no tipo 2 é uma contagem em gramas de carboidrato de tudo que esse indivíduo consome. Vamos discutir um pouquinho cada um deles. Como que é a indicação? Eu vou indicar para quem esse grupo de alimentos, contagem de carboidrato? Para que eu indico? Então, o paciente que realiza o controle de índice glicêmico. Que tipo de paciente? É o paciente que tenha controle de cálculo simples. Por quê? Porque vai exigir matemática, né? Então, ele tem condição disso aí? É uma pessoa com uma boa formação? Então, se tiver uma boa informação, uma boa clareza, eu posso estar indicando, né, a contagem de carboidrato, tá? Então, aqui eu vou oferecer essa contagem de carboidrato de acordo com o perfil desse indivíduo. Como que é? Tem uma boa formação, consegue executar cálculo simples com exatidão matemática? Se sim, então tem indicação da contagem de carboidrato, tá? Pessoa que saiba ler rótulos de alimentos, então será assim, se a pessoa souber ler rótulos de alimentos, então tem indicação do tipo 2 da contagem de carboidrato. Enquanto que, se não conseguir ler rótulo, traduzir o que as informações de rótulo, talvez vai ter que usar o tipo 1, que é o modelo de equivalentes, né? De substitutos, que é o modelo tipo 1, equivalentes de carboidrato. Então, aí nesse caso, eu tenho que verificar como que é o perfil desse meu indivíduo. O objetivo dessa contagem de carboidrato é equilibrar a glicemia através da quantidade de carboidrato ingerido. Isto é, eu vou contabilizar o quanto ele coloca de glicose nessa corrente sanguínea através do que ele come em cada horário de dieta. E dessa maneira, eu vou conseguir equilibrar esses níveis de glicose sanguínea.
Mas para nós falarmos a esse respeito, é muito importante que vocês se lembrem disso aqui, ó, do processo de conversão da glicose. Então, agora eu preciso que vocês se lembrem o seguinte, que o processo de conversão de glicose não é uniforme para os meus macronutrientes. Então, eu sei que se eu consumir carboidrato, 100% do meu carboidrato será convertido em glicose, tá? Isso vai demorar num período de 15 minutos até 2 horas, tá? Mas eu sei que 100% desse carboidrato será convertido em glicose. Agora, a proteína já não funciona assim. A proteína vai ser convertida de 35% a 60% em glicose. E esse período demora de 3 até 4 horas. E lipídios, o que foi consumido, somente 10% será convertido em glicose. E vai demorar em torno de 5 horas a mais, tá? E isso ainda diverge de acordo com a quantidade de fibra ingerida junto com esse carboidrato. Então, o carboidrato com fibra tem vantagem sobre a versão refinada. Isto é, se eu consumo um carboidrato sem nada de fibra, isso vai certamente aumentar meu índice glicêmico. Agora, se eu consumo uma fibra junto com esse meu carboidrato, vai reduzir o meu índice glicêmico, vai retardar. Sem falarmos que a fibra, ela aumenta a saciedade e possui propriedades de ligação com os sais de colesterol. Então, eu não posso me esquecer nunca desse fato, ok? Então, uma vez que eu sei que a conversão desse carboidrato difere de acordo com os meus macronutrientes, eu vou falar o seguinte, que alguns alimentos não é necessário contar carboidrato. Então, vegetais, queijo, carne de boi, aves, pescados, ovos, maionese, né? Leite, café, chá com adoçantes. Então, assim, carnes e ovos, se não ultrapassarem 120 gramas, eu não preciso contabilizar. Se ultrapassar, eu devo considerar, tá? Vegetais crus e cozidos, até uma xícara crua ou meia xícara cozida, eu não preciso contabilizar. E essas listas funcionam da seguinte maneira. Isso aqui é o tipo 1, ok, gente? O modelo 1 da contagem de carboidrato, que eu vou chamar a lista de equivalentes. Então, agora, esses meus alimentos, eles vão ser agrupados, onde cada porção de alimento corresponde a 15 gramas de carboidrato. Então, aqui, os alimentos, eles serão classificados em categorias, isto é, em grupos de alimentos. Grupo dos leites, grupos do amido, e em porções habituais, tá? Então, no plano alimentar, pode ocorrer trocas de porções. Por exemplo, eu sei que a porção do grupo dos meus carboidratos, do grupo do meu amido, são 15 gramas de carboidrato. Mas eu tenho o grupo das frutas, né? A porção do grupo das frutas também corresponde a 15 gramas. Então, eu posso trocar um pelo outro, tá? Então, a lista de equivalente, ela permite esse tipo de troca entre esses grupos. Exemplo. Val Roberto é um homem com diabetes do tipo 2 e ele ingere 1.800 calorias ao dia. Isto é, considerando as recomendações do aporte de energia, eu vou colocar aqui que de 1.800 calorias, 50% será de vinda de fontes de carboidrato, tá? E que esse 50% corresponde a 900 calorias. 900 calorias, vou transformar isso aqui em gramas, vai resultar em 225 gramas de carboidrato ao dia. Eu vou falar agora que ele vai ingerir 5 refeições. A dieta será fracionada em 5 vezes ao dia. Então, se eu pegar essa quantidade em gramas e dividir por 5, né, refeições, vai resultar em 45 gramas, né, de carboidrato por dieta, ok? Então, agora, olhando a lista do meu substituto, 45 gramas refere a 3 substitutos, uma vez que cada substituto é 15 gramas, tá? 15 gramas, um substituto, 30 gramas, 2 substitutos, 3 substitutos, refere-se a 15 gramas, tá? Então, 250 gramas dividido por 15 substitutos é o valor total dessa dieta ao dia. E aqui eu mostro para vocês a lista de equivalentes, olha lá. Eu sei que no meu amido, ó, 15 gramas no amido é o que refere-se à porção, né? Vegetais, ó, é somente 5. Frutas também é 15, por isso que pode ocorrer a troca. Leite é 12,
tá? Então é importante que vocês se lembrem disso aqui. E eu estou oferecendo para vocês o manual oficial de contagem de carboidratos de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu estou colocando aqui no nosso no Classroom em anexo para que vocês possam ter acesso na íntegra dessas informações, tá? Então, lá em anexo, existe essa lista de equivalentes, olha. Então, eu tenho, né, por exemplo, o arroz branco cozido. 2 colheres de sopa é um substituto. Se a pessoa consumiu 4, que costuma ser uma escumadeira, então são 2 substitutos. Então, ela vai contabilizando. Então, eu sei que o indivíduo Val Roberto tinha que ingerir 15 substitutos. Então, agora, eu sei que se eu consumir 4 colheres de sopa, já deu 2 substitutos. Então, eu vou subtraindo desse somatório total de substitutos ao dia, a utilizar esse tipo de lista, ok? Lista de substitutos de equivalentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, Big Mac, uma unidade, 2 substitutos, né? Lasanha, um pedaço, ó, 2 substitutos. Pizza, uma fatia média, 2 substitutos. Então, é necessário que vai contabilizando, né, a quantidade de acordo com os horários das refeições, ok? Então, somente recapitulando, um substituto, 15 gramas de carboidrato, 2,30, 3 substitutos, 45 gramas, 4 substitutos, 60 gramas. Então, nessa lista é mais fácil, a pessoa, ela olha lá o alimento e ela já vê qual que é a quantidade de substitutos. E através dessa relação de 15 gramas para um substituto, né, e ela tem uma lista fixada, é muito mais fácil a verificação para a quantidade total do quanto ela tem que consumir diário, uma vez que eu já tenho o valor energético total desse indivíduo e já vou orientar esse indivíduo qual que é a quantidade de carboidrato, qual é a quantidade em gramas total que ele precisa receber durante o dia, tá? E é importante também que vocês saibam que alguns alimentos são livres, isto é, aqueles que têm menos de 5 gramas de carboidrato e menos que 20 calorias por porção. Eles não têm efeito significativo nos níveis de glicose, então, nesse caso, eu posso estar incluindo eles uma porção deles é considerada uma porção livre, ok, pessoal? Então, eu termino essa parte por aqui e volto daqui a pouco com vocês com a parte dos somatórios de carboidrato através da contagem de carboidrato também, né? O modelo 2 da contagem de carboidrato, tá bom? Muito